Tá, então, pessoal, eu fiz um resumo de sábado. Então, o Elias, que é novo no grupo aqui, a gente sempre faz assim: a gente começa fazendo um resumo das pregações do fim de semana, bem rápido assim, e depois a gente Tá? puxa assuntos baseados nessas pregações, tá? Por enquanto, a gente tá fazendo esse método. Tem uma ideia de começar a puxar assuntos mais de bases da fé e tudo mais pra frente, mas por enquanto eu acho que nós vamos continuar nesse método aí que tá indo bem, tá? Tá, então primeiro no sábado foi o Lipe que pregou. Ele falou sobre Marcos 12, 41 ao 44, a história da viúva, né, que dá as moedinhas lá na caixinha. E aí ele começou perguntando, né, o que a gente pensa sobre dinheiro. Então, qual é a nossa ideia sobre dinheiro. Deixa eu só fechar a porta aqui um minuto. Aí, deu, para só. E que a gente tem a tendência de pensar que o dinheiro é uma coisa ruim. E até que as pessoas usam o versículo lá que o dinheiro é a raiz dos males, né? Mas aí ele corrigiu e falou que não, o amor ao dinheiro é a raiz dos males. E aí ele falou também que como é que a gente ganha dinheiro, né? Na verdade, o ganhar dinheiro, tu troca o teu tempo de vida por uma moeda, né? Por uma recompensa, né? E, então, basicamente é isso. O dinheiro vem através de uma troca de um tempo de vida. Então, quem rouba, né? Então, ele tá falando, tipo, dos políticos ali. Quem rouba, na verdade, ele rouba tempo de vida das pessoas, né? Então, tipo, rouba aquele dinheiro que a pessoa, né, recebeu em troca de trabalhar. E aí ele falou vários exemplos sobre como as igrejas tratam o dinheiro. Então, tem igrejas que a gente sabe que é mais pesado, essa coisa do dízimo e tudo mais, e mais sem controle. E a nossa igreja, por outro lado, é muito mais uma comunidade, né? Então, basicamente, o que arrecada são para pagar as contas da igreja. E muito é investido pelos irmãos mesmo, todo mundo assim ajuda, né? Tanto os projetos quanto a estrutura. E aí ele volta pro episódio e ele falou, né? Que ele, pelo que ele andou estudando, que as moedas elas caíam numa espécie de uma. Ele falou de uma trombeta, uma corneta, e elas faziam barulho. Então quanto mais moedas tu colocasse, mais barulho faria. E aquela. Ó, a Carol tá entrando aí, deixa eu abrir. E aí, Carol, já estamos começando aqui. Já tô dando um exemplo, já tô dando o resumo de sábado, tá? Então, fazia aquele barulho. Então, aquela mulher, ela teve até uma espécie de resiliência de estar ali, né, naquela situação, né? E até porque as moedinhas dela faziam um pouco barulho, né? E aí ele falou também que as viúvas, né? Porque nos versículos anteriores ele fala que as viúvas também eram muito exploradas. Elas, além de ser uma parte mais vulnerável, né? Assim como os órfãos dentro da cultura, elas também eram exploradas pelos líderes religiosos ali. E essa mulher estava ali naquela situação. E aí, além de tudo, né, poderia ter várias pessoas zoando ela por essa questão de botar um pouquinho de dinheiro. E também não tinham noção do que ela passava, né? E o Lip trouxe um pouco dessa ideia de que às vezes as pessoas julgam umas às outras sem conhecer o que a pessoa passa, sabe? E com essa atitude que ela teve, que ela deu tudo que ela tinha, ela mostrou como ela dependia de Deus. E não foi uma coisa assim, querendo algo troca ou querendo se aparecer. Porque Jesus ali ainda não era uma figura, né, muito pública, tipo, de impressionar ele. Foi uma coisa que eu pensei assim, né? Mas ela fez aquilo ali de uma forma espontânea, tipo assim, ela fez porque ela, né, tinha essa atitude mesmo. E aí ele fala sobre algumas coisas importantes que ele considera importantes sobre essa questão da nossa vida, do que a gente fazer sobre a nossa vida, tá? E aí, claro, ele falou sobre o tema, que o tema é depender de Deus. Então, ao momento que essa mulher dá esse dinheiro, essas duas moedas, que era tudo que ela tinha, ela mostra que ela dependia de Deus até para uma próxima refeição, né? E aí ele falou algumas coisas importantes que acontecem quando a gente depende de Deus. E ele falou que traz paz aos nossos problemas. Então, a primeira coisa que ele falou ali.
E dentro desse tópico ele trouxe mais algumas coisas. Então, coisas problemas que a gente tem durante o dia a dia. Por exemplo, ingratidão com as coisas boas, medo de coisas ruins. E quando ele falou essa palavra eu não entendi, tá? Depois ele explicou. Ele falou sobre pacificação do pecado, tá? E aí ele começou a exemplificar cada um desses. Então, a primeira que é a gratidão. Então, ele falou que a gente muitas vezes é muito ingrato, né? Até com as pessoas e quanto mais com Deus, né? Então, que como a gente recebe um presente, às vezes a gente nem diz obrigado. Foi o exemplo que ele usou. Quem não escutou o podcast de ontem com o Mozinho, com o João Vitor, foi muito legal e ele falou e ele falou muito sobre gratidão, sabe? Porque ele tem uma história difícil e como Deus abriu as portas para ele, né? E hoje ele faz uma faculdade muito bacana e como ele é grato isso, sabe? Ficou muito refletiu muito isso, sabe, dele assim, a Deus por essa oportunidade. Então, encaixa um pouco o que a gente tá falando aqui. O que você e aí o próximo assunto seria o medo, né? Então, tipo, quando a gente depende de Deus, a gente tende a perder o medo. Então, o que a gente tem medo, né? A gente tem medo de perder alguma coisa, de perder um emprego, né? E Deus, o Todo-Poderoso, ele supre as nossas necessidades, né? E supre. Então, a gente não precisa ter medo. E por último, aqui ele falou sobre a pacificação do pecado. E aí, quando ele falou, eu tentei entender. E aí ele explicou o que é. Que é aquela coisa do se acostumar com o pecado. Tu não sente mais remorso ou qualquer sentimento ruim por fazer um pecado. Tu já está, tipo assim, sabe? Quando tu não dá mais bola para aquilo. Então, ele falou que as pessoas se acostumam com o pecado. Então, ele usou essa pacificação no sentido de tu não se incomodar mais com o pecado. E aí, então, isso tudo sobre a dependência de Deus. Então, a dependência de Deus te ajudaria nesses 3 pontos. E aí, né, e essa mulher, né, ele voltou, então, concluindo, ele voltou pro assunto, né, falando dessa dependência, falando dela que, pô, ela tava ali numa dependência de Deus, uma situação difícil, e mesmo assim ela continuava fiel a Deus, tá? E ela entendia realmente o que era depender de Deus. Então ele fechou com essa forma, tá? Ô, Carol, tu que entrou agora, eu comentei mais cedo um pouquinho que a gente vai começar a dividir um pouco mais o grupo, a carga do grupo, tá? Então, cada reunião a gente vai combinar de, tu pega domingo, pega sábado, a gente vai começar a dividir esses resuminhos para que, né, fique um pouco mais fácil para todo mundo e fique um pouco mais dinâmico, tá? Então, hoje o Igor pegou o domingo, tá? Então, o Igorzinho pode começar aí teu resumo de domingo. Beleza? Domingo, o Mal ele pegou sobre Mateus 5 ali, né? Sobre as bem-aventuranças, né? E ele bateu ali bastante em cima ali daquela parte onde diz que é bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, né? Então tem toda uma leitura ali sobre o entendimento que ele trouxe para nós sobre o bem-aventurado, né? O bem-aventurado, feliz, né? Bendito, alguém que se entregou à verdade do evangelho. Exemplo, né? Tipo, tudo que Deus diz e tudo que Jesus ensinou se tornou vida para esta pessoa. Então, muitas vezes, tipo, ali ele também trouxe muitos exemplos, ele bateu bastante na tecla, né? Tipo, exemplo, até conversando com ele, né? Nós temos muitas vezes ali como o principal, né? É tipo pensar que eu tenho que ser eu tenho que ser pobre de espírito para ser bem-aventurado, mas de fato não é, né? Porque não é o que você fez. Igor? Uma dessas obras, porque nenhuma dessas vezes foi você que fez, mas pela sua força, mas sempre foi Deus. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não tem como eu ser primeiro pobre de espírito se eu primeiramente não sou bem-aventurado. O próprio Cristo fala que, acho que em Lucas ele diz ali aquela passagem que aquela mulher, tem uma mulher que chega e fala, né, tipo, grita lá e fala, bem-aventurada aquela mulher que te pariu e te amamentou.
E o próprio Cristo diz, né, bem-aventurado, antes bem-aventurado os que amam a palavra de Deus e guardam, né, que guardam, praticam, creem na palavra. Então, de fato, para mim, ser um pobre de espírito, eu tenho que ser primeiramente o bem-aventurado. O bem-aventurado é aquele que se entregou à verdade do Evangelho, à verdade de Cristo. Né? Foi isso que o Mal, né, trouxe. Eu trouxe bem resumido, eu quis tentar também trazer bem, esclarecer essa parte, porque muitas vezes, né, o cara pensa, tem que ser pobre de espírito para ser feliz, mas de fato tem que ser primeiro bem-aventurado, né? A verdade, o que Cristo nos trouxe, isso aí tem que nos libertar, né? Porque ele nos libertando, sendo a primeira parte daquilo que vai iniciar uma mudança da minha vida, eu vou me tornar um cara pobre de espírito, porque de fato eu sou um cara que sou 100% dependente de Deus. Então acho que é mais ou menos isso aí, foi bem curto, né? Mas eu acho que foi essa ideia que o Mal quis trazer para o culto de domingo, sobre a mensagem, sobre as bem-aventuranças, sobre Mateus 5. Ele provavelmente vai continuar, né, também, porque ele tá seguindo ali bem os passos de Cristo, então provavelmente vai ter outras bem-aventuranças agora nas próximas reuniões, né. Então, é isso. Então, basicamente a gente ficou com o depender de Deus e a bem-aventurança, tá? Eu queria começar perguntando para vocês, né, levantando o assunto do depender de Deus. O que vocês entendem por depender de Deus? Por exemplo, tu pode ir para um lado bem extremo da coisa, do tipo, tudo vai cair do céu, tipo assim, ou tu pode ser um cara um pouco mais cético e dizer, não, tipo, eu sei que Deus tá pra ir pra me ajudar um pouquinho, sabe? Então, o que tu, Douglas, acha sobre depender de Deus? E o que tu tem vivido também? Eu acho que tem alguns exemplos bem bacanas aí, questão do seminário, né? Sempre acontece umas coisas muito diferentes aí, né, de vez em quando. E eu acho que justifica essa dependência de Deus, né? Então, eu acredito que, até tu já perguntou, eu já fui correr para um texto que particularmente eu gosto muito, dois versículos que me vêm à mente, o famoso, né, Romanos 1:17, que Paulo vai copiar lá do profeta do Velho Testamento, né, o justo viverá pela fé, né, e Gálatas 5, onde fala, né, vivei pelo Espírito e jamais satisfarei os desejos pela carne. Acho que depender é uma cosmovisão ímpar, particular, exclusiva de quem tem uma relação com Deus e vive do modo como Deus quer, e isso é um particular, você constrói com Deus, né? E tu vê assim, eu gosto de parar para observar, né? Aquela geração do deserto que não entrou por vários pecados. Se você pegar o livro de Deuteronômio, que é o livro da repetição, o livro de Deuteronômio ele tem 3 pilares de discursos. O primeiro é a repetição da lei, para a nova geração que está vindo de 40 anos do deserto e não ouviu o pacto sinaico lá no Monte Sinai, então não ouviu o decálogo, não ouviu a lei, não sabia. Essa nova geração aí ficou rodando por causa do pecado dos pais. Então Moisés repete. Segundo, Moisés interpreta. Acho que Moisés ficou pensando assim, a geração passada eu só li e eles fizeram tudo errado. Então para essa nova geração eu vou ler e vou explicar. Tipo assim, eu vou ler e vou desenhar para ver se ele faz diferente. E o terceiro pilar é justamente ele faz digamos, uma contagem histórica dos principais erros dos seus pais, né? Que os pais não entenderam. O que eu estou dizendo isso? Quando compara com Moisés, a Bíblia diz que o próprio Deus falou que Moisés foi fiel em toda a obra do Senhor. Em tudo que Deus fez, ele foi fiel. A Bíblia diz que Moisés foi o cara mais manso que já passou pela terra. E, no entanto, por uma única atitude, ele não entrou na terra de Canaã. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque tem uma cosmovisão, um cara tão bom, tão fiel, que queria tanto entrar em Canaã, chegou na beirada, viu a terra e não entrou. Então agora tu vai achar injusto. Talvez eu que não tinha toda aquela comunhão com Deus, achar injusto, né? Quanto mais perto de Deus, maior a postura que ele vai exigir de você. Então eu acredito assim que depender de Deus primeiro é uma construção de você sabe como Deus quer que tu faça. E eu acho, cara, que em todas as áreas da sua vida, você citou
eu vou pegar paralelo que tu falou sobre o medo ali no início, tá? A Bíblia diz que quem tem medo não foi aperfeiçoado no amor. Romanos vai falar que tudo que não provém de fé é pecado, né? Vai pegar a definição de Hebreus 11:1 de fé, diz que fé é uma certeza, fé é a certeza das coisas que não se vê. Então, vamos pegar essa palavra certeza, vamos substituir lá de Romanos. Tudo que não provém de fé, vamos trocar fé por certeza, vamos pegar lá o sinônimo de Hebreus 11:1, tudo que não provém de certeza é. Então eu acredito que depender de Deus significa que você coloca os seus planos, cada uma das atividades que você está querendo se envolver, inclusive os anseios, por exemplo, os profissionais, como você vai se enganjar, como aquilo vai cooperar. Eu acredito, assim, isso é minha opinião, né? Eu estou dando algo do meu ponto de vista, como eu acho que Deus se relaciona comigo. Por exemplo, eu acho que até o crente deve se enganjar, por exemplo, profissionalmente, dentro de um espírito de dependência de Deus, cara. Não quer dizer que tu vai esperar cair do céu. Quer dizer que tu está observando se Deus aprova aquilo de ti. Eu acredito que se Deus deixa muito livre, pensa em mim, qual é o pai que deixa o filho muito livre sem conselho nenhum? Aquele pai que não confia. O que confia está sempre orientando. Quanto maior a tua intimidade com seu pai, maior ele vai falar. Quanto menor a intimidade com seu pai, maior o silêncio das conversas, né? Eu acredito, por exemplo, que ser dependente de Deus significa que, inclusive, você coloca diante de Deus os seus sonhos. Talvez a sua faculdade, sua pós-graduação, seu mestrado, né? Você está cooperando. Daí a gente, às vezes, tem uma vida dúbia. O que eu quero dizer com isso? Eu sou crente sábado e domingo quando vou na igreja, de segunda a sexta a vida é minha. Não, tu é crente todo o tempo, né? Então você vai colocar você vai procurar desenvolver na sua casa, dentro da sua perspectiva com a sua esposa que é casado, com seus pais que é casado, dentro da perspectiva do que Deus exige, a postura que Deus exige de você daquele ambiente. Você vai se relacionar no seu trabalho dentro da perspectiva que Deus espera que você haja naquele ambiente, né? Você vai se aperfeiçoar academicamente dentro de uma perspectiva que o seu Senhor aprova, pô. Ou tudo é de Deus, e às vezes a gente fala assim, eu entreguei minha vida para Deus, mas eu tô cheio de planos particulares, tipo assim, eu não tenho plano de ter plano particular. Eu acho que a gente tem que ter sonhos. Tem um provérbio que diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta final vem do Senhor. Isso, para mim, condiz literalmente com a vida de quem depende de Deus, cara. Quem depende de Deus está procurando a aprovação de Deus em cada passo da sua vida, no seu relacionamento, quem está casando, quem está namorando, sabe? Tá construindo uma vida que glorifica a Deus. Então, você vai colocar, né? Você vai entender que você vai fazer o seu melhor em cada ambiente, em cada circunstância, dentro da perspectiva divina, né? Quando a gente vai para doutrinas básicas, por exemplo, né? Eu gosto de um pregador, eu sei que o Elias ouve ele muito, eu gosto muito dele, que é Leonardo Ravenhill. Ele é fascinante. Ele tem uma pregação que ele vai falar o seguinte, né, cara? Que Deus no processo de libertação, Deus nos liberta do pecado, ou seja, ele perdoa você. Aquele lance de você literalmente nasce de novo, você vira crente, você aceita, ele te aceita, ele te liberta do poder do pecado, ou seja, tu ganha uma autoridade aí, isso aí. Esse aqui, ó. Tu ganha uma autoridade sobre o pecado, tu começa a viver agora de uma vida que agrada a ele. E o terceiro, né, que é uma doutrina que vai acontecer, que é Deus te liberta da presença do pecado. Mas pensa comigo, se o pecado é tão mal, e eu vou fazer link com o que comentou, com o que o Coisa levantou da pregação, aquele lance de você perde o medo, ele usou o termo pacificação do pecado, né? O Gabriel estava explicando. Eu acho que sim, eu acho que, eu até digo para os meus alunos aqui, ó, Deus não tem problema com o pecado, e Deus, quando me aceitou, eu era muito mais pecador do que eu sou hoje, eu era muito pior. Então, às vezes a gente tem uma ideia errada do Espírito Santo. Na verdade, a Trindade, às vezes a gente tem uma visão errada. A gente tem a visão daquele Jesus, sabe, que é legal,
que é o cara que morreu por mim, é o cara que me entende porque se fez homem, compreende, foi tentado em tudo, então ele entende a minha perspectiva de vida. O Deus é aquele ser mítico que está nos céus, que é todo poderoso, detém todo o conhecimento, mas que é um cara sério, que eu não posso brincar perto dele, que se eu pecar, o raio cai, eu morro. E o Espírito Santo, às vezes, a gente tem aquela visão daquele ser, sabe, ultra melancólico, altamente sensível, de que eu pequei, ele sai. Não é assim. E se você tem essa visão, deixa eu corrigir, não é assim. O Espírito Santo, o Pai que eu conheço, é aquele que enviou Jesus, aquele que disse assim, Jesus, vamos dar um jeito de salvar essa galera aí. O Espírito Santo que eu conheço, é aquele quando você peca, é o primeiro a botar o dedo na tua consciência para fazer voltar. Então eu gosto de dizer para os meus alunos aqui, ó, um problema maior com o pecado vai ser quando você peca e não sente mais aquele peso, aquela culpa, aquele transtorno literalmente emocional, aquele transtorno de incômodo interior, o teu coração não peça, você não fica agitado. Se tu perdeu isso aí, eu ligaria a luz vermelha, a sirene, eu ia correr para um canto escuro, eu ia pedir uma folga, eu ia pegar, me esconder no mato, num canto, e ia clamar por Deus por misericórdia. Agora, se você é um ser ainda que nutre aquele, sabe, aquele sentimento, você erra e você se sente pesar, você fica incomodado, parabéns, cara, você ainda não está fora do caminho, você está no caminho. Esse processo, quem faz é o Espírito Santo. Romanos 2,4 diz que é ele, pela bondade, que nos guia ao arrependimento. Então, esse tipo de peso, quando você já passou pelo pecado aqui, e já pecou, já deu um vacilo, e pecou e depois sentiu mal com você mesmo, ficou realmente chateado, porque... Então, deixa eu dizer para ti, esse é o Espírito Santo. Se você sentiu isso, ele está ali. Ele está ali em você. Né? Então, dentro dessa perspectiva, o cara que depende de Deus, ele vive para Deus e ele não tem mais particular, cara. Eu acho que é simples, ele não existe particular. É tudo dentro de um ambiente sinérgico. Voltando para Leonardo Ravenhill, Deus ainda, pensa comigo, se o pecado é tão perigoso, cara, e ele pode ainda danificar, estragar o processo da nossa salvação, e ele pode, né? Porque se tu vê Romanos 8,13, diz assim, porquanto que foi impossível a lei, no que estava enfermo pela carne, isso fez Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. Por que ele enviou seu Filho? A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Qual era o preceito da lei? A lei serve para quê? Para a gente cumprir. Então, o preceito da lei é ser santo, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, se o pecado é tão nocivo, e ele pode estragar, e vou fazer juízo de Romanos 6,1, né, que diz que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja graça mais abundante? Já viu aquele negócio assim, ó? A graça cobre o pecado? Cobre. Então, quanto mais pecado, mais... Já viu esse raciocínio? O Paulo lidou com esse raciocínio errado na época dele. Então, vamos pecar à vontade. Quanto mais pecado, mais graça. Ele responde. Ele mesmo fala em Romanos 6,1, né? Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja graça mais abundante? De modo nenhum. Jamais. Como viveremos para o pecado como nós que para ele morremos? Eu acho que se Paulo tivesse hoje vivo, ele falaria mais ou menos assim, ó. Meu querido, não tem lógica Jesus para querer morrer para tirar o teu pecado e tu querer trazer ele de volta. Não tem fundamento lógico isso, não. Então, pensa comigo. Agora vamos pegar, só para me concluir, o raciocínio aqui. Se Deus, cara, quer tirar o pecado, de fato ele quer que você tenha, e todos os textos corroboram para uma vida santa sinérgica com Deus, vou fazer juízo de Romanos 8,4 novamente, o fim, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. O preceito da lei é o cumprimento dela, ou seja, o ser santo, que não andamos segundo a carne, andamos segundo o Espírito. A palavra Espírito está na letra maiúscula, está falando da pessoa do Espírito Santo. Então, cara, se o cara quer que eu não vive pecando, e no futuro vai ter um lugar onde não vai haver pecado, não vai ter possibilidade. A gente pode, talvez, dissertar em outro momento como vai ser esse céu, esse futuro, esse lugar. Mas o fato é, não vai ter um ambiente social que te estimula.
Hoje em dia, por exemplo, eu estava até falando com a minha esposa, não é nem questão das minhas crianças, é questão de eu. Você talvez aí na sua casa tenha Netflix. E a gente já está ciente que você tem que ver Netflix peneirando, com um filtro maior do que o filtro da idade que a Netflix dá, não é assim? Às vezes tu vê o filtro, 16 anos, pô, dá pra me ver. Daí às vezes tu vai ver, não dá não. Você tem que tirar, pô. Né? E eu não tô falando de filtro de criança, eu tenho 35 anos, tô falando do meu filtro, cara. Não dá, não serve pra mim. Não é bom pra mim. Tá entendendo? E pensa comigo. Cara, Deus quer tirar do pecado. Ele vai te prometer no futuro a consumação de tudo, te levar num lugar onde o contexto social, espiritual, psicológico, você vai ver Deus perfeitamente como Ele é. O autor de Hebreus diz que você vê como que por um espelho, né? A realidade espiritual que você vê hoje é como por um espelho. E talvez você está pensando, então você vê bem. Então, deixa eu te explicar. O espelho não foi inventado naquela época. O espelho deles é um pedaço de latão batido no martelo. Ou seja, você só mal viu o formato, o vulto. Não dava nem para passar uma maquiagem no espelho. Não dava nem para você tirar uma espinha. Não dava nem para você pentear o cabelo direito. Então, só para você ter uma ideia. Por que Deus te deixa nesse mundo ainda, cara, onde, querendo ou não, o contexto social, eventualmente amigos, tanto no trabalho, fora, talvez família, vão te pesar uma ideia de que você é radical pela sua fé, ou que você devia sair para ser feliz, e você vai ver coisas que fomentam uma ideia que Deus não aprova. Você vai ver pessoas que fomentam uma postura de vida que você sabe que Deus não aprova. Você vai ver pessoas que, se você cometesse certos tipos de pecado social, elas bateriam palma e te aplaudiriam. Isso aí, seja feliz. Por que Deus não te tira disso tudo, cara? Agora eu vou responder a pergunta do Gabriel. Eu acredito que ele tem uma missão para você. Eu acredito que ele está te levando para um ponto de amadurecimento onde ele quer fazer de você uma pessoa que faça, literalmente um pequeno Cristo, como Paulo, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu acredito que o único fundamento que faz Deus colocar seus filhos na trincheira é que tem gente morrendo ali na frente e brincando com coisa séria. Senão ele já teria te tirado. Então, depender de Deus, para mim, primeiro, é um critério, é uma questão inteligente de saúde espiritual por uma vida genuína. E segundo, depender de Deus é a segurança de que talvez, possivelmente, eu vou cooperar. Não ele que coopera comigo, não. Eu coopero com ele. Eu coopero com ele de trazer pessoas para a grande família de Deus. Amém. Muito bom. Muito bom. Até tem aqui, ó. Achei aqui, ó. Até quero ler esse livro de novo, porque eu me lembro que eu li quando eu era bem guri novo, assim. E é aqueles livros que tu fecha o livro e tu vai orar chorando num canto, entendendo a tua situação. Então é bem bom esse livro, que eu vou ver se eu leio de novo, tá? Agora que tu falou, a Lili tinha e trouxe pra cá. E aí eu vi ele ali esses dias. Então, e aí, galera? Quem quer falar mais alguma coisa? O Carol tá com nós hoje também, o Elias, tá? O Elias é um amigão nosso de muitos anos. Ele também tava naquele grupo inicial lá da pré-despertar a igreja. E o Elias tá se chegando mais agora à igreja, né? Tá começando a congregar ali com a gente. Então eu já mandei o link pra ele hoje. É um grande amigo meu, um brother meu compadre de casamento e tudo mais. Então tá aí junto com nós. Conhece um pouquinho, também já leu uma meia dúzia de livros também, né, ô Douglas? Tem uma biblioteca invejável. E aí vai começar. Nem tanto, né? Nem mesmo. Não. Nem mesmo. Só perde pro tio Amaro. Não tem como ganhar chamado, né, cara? Cara, eu só ganho da biblioteca do Elias, porque a minha biblioteca é de uma escola teológica, cara. Senão a minha pessoal, eu levo o pau dele. Então, Elias, o que tu tem para nos colocar? Tu viu que o igualzinho tá afiado no Romanos, né?
Tá metendo Romano na Tá galera? afiadinho, tá dando aula de Romanos direto, né, cara? Não tem Bah, como não tá afiado. puxou no 1 e já deu no 2 aqui, 3 e 4 e já... Ah, tá fiadaço. Eu sou Cara, apaixonado por Romano, cara. a tua pergunta ali, né, sobre a dependência de Deus, me escutam bem aí, que esse fone aqui é meio estranho pra mim. Tá, não, tá bem bom. Tá bem bom mesmo. Mas, tá bom? Tá de boa. Cara, na verdade, dependência de Deus nada mais é, na minha concepção, assim, o Omegol, ele traz várias palavras de seminário, né, cara? Ele confunde a cabeça da galera, né? Chamando de cosmovisão, né? Então, cara, no meu entendimento, sim, dependência de Deus, tá? Nada mais é do que uma construção, tá? Primeiramente, eu tenho que reconhecer dessa necessidade. Então, eu tenho que ter esse autoconhecimento a respeito de Deus. Eu preciso, de fato, dobrar os meus joelhos. Eu preciso, de fato, encontrar Deus nas Escrituras, né? É um dos meios do qual ele se revela. Então, ele é uma revelação progressiva, ativa e constante, certo? Então, dentro desse critério de dependência, e aí falando sobre dinheiro, né, eu sempre gosto de elencar 3 princípios básicos, assim: generosidade, proporcionalidade e constância, né? Não sei se o Douglas tem alguma coisa diferente disso, mas eu gosto de elencar isso relacionado à dependência de Deus, né? Generosidade, proporcionalidade e constância. Então, 24 horas do meu dia para Deus, ele é o ideal, certo? Ele é um objetivo a ser alcançado. Mas Deus não é como se fosse esse objetivo fim, né? Deus não é o objetivo fim no final da história, de que eu tenho que buscar até que eu encontro. Não, ele tem que se fazer parte da minha vida em todos os momentos. Então, a dependência é, de fato, esse reconhecimento da minha insuficiência de conseguir chegar até ele. Então, a sinergia que o Omengol estava comentando, né? A sinergia é essa ação mútua, onde Deus se achegou a mim primeiro, através do Senhor Jesus Cristo, e a partir do momento em que Jesus se achegou a mim primeiro, eu só reconheço essa total dependência que eu tenho dele. Então, reconhecendo essa total dependência, eu me submeto, né? Então, eu costumo dizer que eu não convido ninguém para aceitar Jesus. Eu convido as pessoas para se submeter, porque negar ninguém nega. Então, quando, a não ser que o cara negue, aí o cara é um ateu, e aí a gente discute sobre outras relações. Mas a partir do momento que o cara ele entende quem é Jesus, que a Bíblia de fato é a mensagem, a palavra de Deus escrita, então eu convido a pessoa então para negar, né? Então nega. Mas eu não nego, então se submete. Então esse processo de reconhecimento e de construção da dependência de Deus é cotidiana, é vivência. A partir do momento em que eu me dedico, em que eu me declaro como cristão. E isso são em todos os momentos da vida. No meu trabalho, no meu colégio, nas minhas atividades, com a minha família, com os meus relacionamentos. Eu vejo o Maurício, para mim é difícil falar pastor Maurício, conheci o cara desde sempre, para mim é complicado, mas para mim, assim, eu vejo o Maurício falando muito sobre isso, sabe? Sobre as relações, né? Ele, o Johnny, o Felipe. Então, a galera fala muito sobre isso, né? Então, eu entendo que as minhas relações me aproximam também de uma dependência de Deus. Então, quando eu vejo a fé do meu irmão aumentando e ele falando coisas como o Mozinho estava falando ontem, eu não conheço o Mozinho. Mas, cara, eu vi uma total entrega, uma total renúncia, uma total dependência dele de Deus, né? Então, no trabalho dele, na faculdade dele, né, com a família dele, com a família da namorada, todo mundo entende a real consequência daquilo que ele está vivendo, né? E a consequência daquilo que ele está vivendo é ser mais próximo de Deus, ser mais parecido com Jesus, né? A ideia lá de sermos imitadores, né? Assim como Paulo assim como quem dera a gente possa um dia chegar nesse nível, né, de compromisso em dizer que somos, né, parecidos com Paulo, que assim é parecido com Jesus. A gente almeja, né? Tenta. É isso, sim, não tenho muito mais a acrescentar. Teria mais, né? Mas senão vai virar uma aula e não era a proposta. Depois eu te mando, Douglas, o podcast de ontem. Foi bem legal, tá? Não sei se tu sabe como é que tá o nosso projeto, cara. né? Toda semana a gente convida alguém pra
pra estar batendo um papo ali na igreja, né? Sobre a história, esses primeiros tá sendo sobre a história da pessoa, mas sempre surgem assuntos, né? A Carol já teve com nós também, essa semana foi o Mozinho, então a gente sempre vai trocando, né, ali o convidado pra gente, e é sempre legal, porque surge assuntos, né? E ontem foi um grande aprendizado, assim, pra mim, era a questão de gratidão e de depender a Deus, né? Porque o Mozinho, numa situação mais difícil ali, pô, Deus abriu um monte de porta muito legal, assim, pra ele ver como ele almeja usar isso pro reino também, sabe? Foi bem marcante pra mim, sabe? Cheguei em casa ontem bem... Sabe quando tu tá feliz, assim, de ter... E isso casa muito bem com o que o Elias falou, de quando a gente recebe de Deus através da palavra, mas a gente também recebe de Deus através dos amigos, né? Das pessoas que estão próximas, das relações. Te mando sim, pode deixar. E aí, que mais? Dona Carol. A Carol adora também conversar. A Carol é muito faladora também, Elias, tá? Ela é prof do DK, né? Ela cuida dos pequenos lá. E ela também gosta bastante de falar e sempre traz bastante reflexão pra nós. O que a senhora pensa sobre depender de Deus? Bom, vamos lá. O que eu penso, assim, que eu acho? Acho que complementa talvez um pouco do que os guris falaram, né? Se me permitem complementar. Quando eu penso em dependência, pelo menos na minha experiência, que eu entendo, né? Como isso foi na minha vida e que eu tento passar para as crianças, eu gosto muito de falar sobre isso, sobre confiança, né? Eu acho que tá bem ligado a dependência em confiança, né? E um exemplo que eu sempre dou para as crianças em todas as oportunidades que eu tenho de falar de confiança eu digo assim, se a mãe de vocês precisa sair e deixar vocês com alguém e tiver passando alguém na rua, ela vai chamar aquela pessoa, fica aqui com meu filho que eu preciso sair, se ela nem conhecer, se ela nem saber quem é, ou ela vai pedir para alguém que ela conhece, que é próxima e que ela confia. Então, eu acho que quando a gente vai entregar a nossa vida para alguém, nosso bem mais precioso, né? Por mais que a nossa vida não seja tão preciosa assim, mas para nós, né? Quando eu vou entregar minha vida nas mãos de alguém, eu tenho que confiar nessa pessoa. Só que para eu confiar nessa pessoa, eu preciso conhecer ela. Eu preciso saber quem ela é. Eu preciso ser próxima dela. Não posso entregar minha vida nas mãos de um estranho. Então, acho que a confiança e a dependência está muito ligado no quão próximo eu sou de Deus. E quais meios eu uso para me aproximar de Deus. Eu tenho que conhecer Ele através da Bíblia, que é o que Ele deixou, que é a forma que Ele se apresenta na nossa vida, e através da oração. Porque não adianta também eu só ler e saber de cor e eu não me relacionar com Ele. Então, eu preciso ir para o meu quarto, eu preciso fechar a porta e eu preciso orar. Eu preciso me aproximar dele, me relacionar com ele. E outra coisa que eu digo muito para eles a gente nunca aprende a gente não nasce aprendendo a escrever, a gente não nasce sabendo caminhar, a gente vai de pouquinho. Primeiro a gente começa engatinhando, primeiro a gente começa segurando lápis, aprendendo a segurar lápis. Então, as coisas não vão acontecer assim. Hoje eu acordei confiando, entregando minha vida nas mãos de Deus. Não, foi muita oração, foi muito aprendizado, foi muita leitura, foi muito conhecimento de Deus, né? De quem Ele é e de quem eu posso ser através do caráter de Cristo. Quem eu sou hoje é muito diferente, como eu contei lá no podcast, é muito diferente quem eu era há 4 anos atrás, antes de eu entrar na igreja, antes de eu entrar pro DK. Por quê? Porque eu fui... há 4 anos atrás, não acordei no outro dia perfeita, maravilhosa, né? Não. E ainda estou bem longe disso, mas quando eu olho para trás, eu já percebo o quanto eu mudei, quanto me transformei, porque foi o que o Elias falou. Eu joguei no lixo tudo que eu sabia, eu joguei no lixo tudo que eu era. Não, agora, a partir de hoje, eu quero ser uma nova pessoa. E para eu confiar em Deus, a pessoa que
que não joga fora tudo que ela sabe, ela não depende de Deus, ela depende do mundo, ela depende de status, ela depende de curtida, ela depende da opinião dos outros. E quando a gente precisa depender de Deus, quando a gente vai depender de Cristo, a gente precisa depender só dele, não mais de quem eu sou. Então eu acho que a dependência é muito disso que, né, que nem eu falei, complemento, né, do que os guris falaram. É a sujeição, é a confiança, é relacionamento, aquela mulher lá que largou as moedinhas, ela não é, provavelmente ela era uma pessoa que ela orava, né, que ela tinha um relacionamento com Deus e ela sabia de quem é que ela estava dependendo. Ela não estava dependendo do universo, dos cosmos, não, ela estava dependendo de Deus. Ela estava dependendo de uma pessoa que ela conhecia, que ela sabia quem é. E eu acho que para a gente confiar, para a gente depender, a gente tem que saber quem ele é. E isso só vivendo, só entregando literalmente tudo nas mãos de Deus, orando por isso e enfrentando as situações que ele nos coloca para que isso cresça, né? Para que isso seja cultivado no nosso coração. Quando a gente ora por paciente, a gente vai passar por situações que a gente precisa ser paciente, né? E a gente precisa aceitar e entender isso, entender o propósito de Deus para a nossa vida e tentar se aproximar dele e não se afastar, né? E nem o Lipe comentou também, né? Geralmente quando a pessoa tá mal, ela tende a querer se afastar da igreja. Eu não tô afim, não vou ir no culto. Não é assim, é nesse momento que tu precisa se aproximar. Hoje não tô com vontade. Bom, é aí que tu precisa ir. Porque é nessa vontade que daqui a pouco, no próximo, tu também não vai ter mais vontade. Daqui a pouco é muito mais fácil tu te desviar e tu sair do caminho do que tu continuar nele. Porque tu passa, nós ali da igreja que não temos tanta atividade durante a semana, agora que o DK tá online, a gente até tem um pouco, na quarta-feira a gente posta, né, a atividade, mas é 2 segundos que a gente pega uma mensagem do Drive e cola lá no WhatsApp, então nem é tanto. Mas, tipo assim, a gente passa 5 dias da semana num lugar e 2 horas do sábado, 2 horas do domingo a gente está dentro da igreja, a gente está em comunhão. E agora, com a pandemia, tá até pior, porque, né, quanto tempo a gente passou longe. Então é muito mais fácil, são muito mais informações do mundo do que a aproximação de Deus. E se não partir de mim querer e me dispor a fazer isso, as coisas não vão cair do céu, né? As coisas não vai ser, a transformação não vai vir magicamente, é processo, que nem o Elias falou também, é construção, é tu te dedicar, é tu te sujeitar e é tu querer. A primeira coisa tu tem que querer e tu tem que te esforçar para que isso aconteça. Isso aí. Bom. Mais alguém? Ô Gabi, Hum. só 2 coisinhas bem rapidinho ali. O Elias alertou aquela hora, eu já ia falar. Galera, se às vezes eu não for bem compreendido ou falar um termo, talvez, não tenha problema de me puxar de orelha e de perguntar, viu? E até nem eu... Eu te ajudo. Cara, eu vou dizer pra vocês, cara, é o meu jeito, brother. Eu sou assim, não é nem o linguajar do seminário, porque eu sou muito puxado de orelha. Acho que eu leio muito material de filosofia, teologia, a gente acaba pegando, né? Mas não é maldade minha, não. Não é maldade minha. Não é mesmo. Por favor, me puxa a orelha, viu, cara? Eu não tenho problema nenhum. Eu vou ver qual isso, cara. Nem liga, cara. Isso é bem comum. Eu também fico me policiando horrores para não falar nada. É complicado. Faz parte. Mas, cara, enquanto o Carol tava falando, eu lembrei, né, de uma coisa assim, bem interessante, assim, sabe? Quando a gente acaba negando essa dependência e esse viver para Deus, de fato, é como se a gente estivesse anulando o sacrifício de Jesus, sabe? Em parte anulando ele, diminuindo aquele sacrifício, diminuindo tudo aquilo que Cristo fez na cruz, sabe? Todo o propósito, toda a caminhada, todo o ministério. E, cara, e é bem sério isso, né? Que chega ao nível de que, se eu dependo somente do meu braço, da minha força, da minha vontade, eu anulo de fato isso, né?
eu acabo cancelando o sacrifício de Jesus, ou eu acabo minimizando ele, tornando ele algo comum, sabe? E a gente diminui algo que é extremamente extraordinário, que passou por essa terra e caminhou sobre essa terra, e a gente diminui isso a um simples homem, né? Que a gente não depende dele, tá tudo agarrado no que as circunstâncias nos levam, o nosso conhecimento, o nosso aprendizado. E eu levo muito isso dentro da teologia também, sabe? Quando eu estudo, eu tento, de fato, não tentar com que as pessoas sejam diminuídas, sabe? A gente vê muito isso, né, Douglas, com alguns professores, alguns pastores, algumas pessoas ligadas, assim, dentro do meio acadêmico, mestres e pastores. E a gente tenta, cara. Tenta não diminuir o sacrifício de Jesus e não colocar isso na nossa força, sabe? Por mais que Deus tenha nos dado a capacidade, o intelecto para absorver algumas coisas a mais, porque de fato a gente depende dele. Não está nada ligado com a nossa força, não o nosso braço, mas sim a suficiência dele, a dependência dele. Pensando só, tá? A gente pode estar errado também no nosso pensamento, não tem problema quanto a isso. Então, é interessante explanar, sabe? Só uma coisa que até estava procurando o texto aqui para complementar. A Carol falou um negócio que eu achei legal. Ela citou a expressão senão a gente ficar esperando cair do céu, né? Eu interpreto, pelo menos do ponto de vista da teologia, que a graça, ela, em alguns aspectos, ela é mais ativa que o outro. Mas quando tu olha para o Evangelho, tudo que corrobora, tudo que está em torno do Evangelho, salvação, perdão, libertação, relação, tudo isso, talvez pessoas que Deus coloca no seu caminho, como ela citou, tudo isso é graça. É Deus agindo nos bastidores. Algumas vezes Deus está muito claro e você está vendo Deus, outras vezes Deus parece que está atrás da cortina, até empurrando pessoas para estar perto de você e você não percebe, mas tudo é Deus. E eu gosto disso que ela comentou o seguinte, às vezes a gente fica, senão a gente fica esperando cair do céu, não cai. Tem um texto, cara, que eu gosto muito, ele é muito mal interpretado. Jesus está, certa feita, com a multidão, contando a parábola do semeador. Uma parábola comum, né? O semeador a semear, um pouco caiu ali, um pouco ali, cair, contando, e para de falar. Ele simplesmente conta a parábola e para de falar, sai de perto. Daqui a pouco chegam os 12 discípulos perto dele e falam assim, mestre, explica para nós a explicação da parábola. E ele, sem pestanejar, ele fala uma expressão, cara, que já gerou muito problema, e gera muito problema quando tu não contextualiza, né? Que ele fala assim, a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. A eles, porém, se diz o que falou o profeta Isaías, que mesmo tendo ouvido não ouvem, mesmo tendo os olhos não veem, para que não ouçam, não entendam com o coração, não se convertam dos seus maus caminhos. Então, quando tu olha essa expressão, parece uma certa seletiva. Eu já citei, talvez, em outros lugares, mas eu gosto dessa palavra, porque é justamente o que a Carol falou. Jesus conta uma parábola para um monte de gente, ninguém entendeu, e uma parcela minúscula que não entendeu vai até ele para buscar entender. Então, vou fazer link com o que Elias falou, conhecer Deus através da Bíblia. Cara, tem coisas da Bíblia aí que, para mim entender, às vezes um aluno me perguntou, Douglas, professor, quantas vezes já leu a Bíblia? Sinceramente, não sei. Uma coisa eu digo para ti, mais do que eu tenho dedos nas mãos e nos pés, eu sei que foi. Então, eu já li um monte de vezes, eu estou sempre estudando ela, e tem coisas que eu demorei muitos anos para sacar, para entender, para ver, cara, Deus, é isso mesmo. E a Carol falou ali, e é justamente isso aí. Esse texto, assim, Jesus não está fazendo uma seleção, a vós outros, porque ninguém entendeu. Cara, como é que tu está numa multidão, ninguém entende, e poucos vão procurar entender? Aqueles que não procuraram entender, por que não procuraram entender? Porque não era importante. Porque provavelmente ali está num contexto ainda ali de multiplicação de pães, então eles estão querendo mais comer a comida, estão querendo ver o show de milagres, né? Afinal, ver milagre é um negócio legal, mexe com a emoção, tem gente que quer
a experiência emocional que a vida com Deus proporciona, e quem já teve realmente o impacto do Espírito Santo sabe, é muito emocionante, cara, é top demais, é muito legal, é quase viciante. O Espírito Santo chega em você, já chega a você, é realmente um negócio fantástico, você quer de novo, você quer de novo, você quer de novo. Ele mexe com a tua alma, com a tua estrutura, né? Com a tua estrutura. Ele mexe com as tuas emoções, ele mexe, a Carol falou ali, se você me conhecesse 4 anos atrás, eu acho que se ela conversasse com ela de 4 anos atrás, nem ela ia se reconhecer. Se eu conversasse com o meu Douglas do passado, acho que eu ia dar um estabete nele, viu? Então, tipo assim, ela falou ali, eu gostei disso. Porque justamente, cara, aqueles que se destacam é aqueles que querem mais Deus, né? E de fato, assim, ó, eu acredito que Deus... eu falei isso numa das nossos encontros, algumas quartas atrás, aí eu vou citar novamente. Eu acredito que o silêncio de Deus fala muito, né? Se Deus está muito em silêncio comigo, o que eu entendo? Primeiro, o que faz Deus não querer falar comigo? Possivelmente ele já está ciente que eu não tenho disposição de obedecer. Daí vem o que Elias falou, submissão, né? Submeter-se. Segundo, se Deus não quer falar comigo, é porque ele sabe que eu não estou interessado. Terceiro, se Deus não está se manifestando, não está falando comigo, é porque ele vê simplesmente que eu não estou pronto ainda, né? Então, se não é isso, porque Deus é bom, cara, e Deus está fazendo tudo cooperar, visível e invisivelmente, perceptível, e aquelas coisas que vocês não percebem para que a gente já chegue a Ele. Então, a Carol falou ali, eu acredito que a pessoa que se destaca é justamente a pessoa que tem ação de fé. E outro dia eu estava num debate aqui filosófico, cara, foi muito legal. Um debate acerca da natureza da fé, estudando a perspectiva da fé no ponto de vista greco-romano, e a gente aqui tem essa raiz greco-romana, né? E entendendo a fé da perspectiva judaica. E quando tu entende isso, tu descobre que a nossa maneira de interpretar a fé, cara, não tem nada a ver com o que a gente entendeu a vida inteira, e não tem nada a ver com o que, de fato, os autores bíblicos queriam passar, e tem tudo a ver com o que a Carol falou agora há pouco. Ou seja, a fé é justamente esse negócio de você não esperar cair, você sabe que você pode, o que você deve fazer, você tem que fazer. E às vezes a gente tem naquela ideia, eu estou esperando, não estou fazendo nada. Não, se tu está esperando, tu está fazendo alguma coisa. Né? Se você sabe que o momento é de esperar, então espera. É o que você tem que fazer. E dentro da perspectiva judaica... Oi, pode falar. O bom e velho clichê do escolher esperar, né? Não, daí não. Daí tá... Mas só para complementar sobre a fé, João 14,12, Jesus fala um negócio que a gente às vezes não pega. João 14,12 diz assim, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Ou seja, aquele que crê vai fazer. Então, tu vê que da perspectiva judaica, a fé é aquele entendimento que começa com o conhecimento mental e termina com a prática, o que você está fazendo. E a gente entendeu a vida inteira que a fé é uma natureza puramente intelectual. Não é. Se você tem uma fé intelectual, você é como um cara correndo uma maratona, mas tem uma perna só. Você pode até ir pulando, mas não vai chegar onde tem que chegar. Né? Você vai entender, mas não vai chegar no final. Então, a fé sadia é aquela que entende e faz. Então, aquilo. Só um link que eu gostei do que ela falou ali, eu achei que iria colaborar. Show de bola, minha galera. Bom ter vocês reunidos, né? Eu nem sei quanto tempo acho que a gente falou demais, Douglas. Não, nós estamos em 53 minutos. Já passou das 10, Elias, então tá suave. Galera, eu vou encerrando já o nosso papo, né? Eu quero agradecer muito vocês que participaram, né? Nem sempre é fácil a gente estar aqui, né? A gente tem bastante coisa, mas a gente tem se esforçado, né? Todo mundo tem se esforçado para estar aqui todas as quartas e tem sido muito bom, né? Eu tô sempre gravando, tá? Esse nosso bate-papo aqui justamente para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, né? Chega, né? Principalmente ali no grupo da igreja que a gente coloca, então... justamente para que as pessoas também aprendam mais junto com a gente aqui, porque
tem se tornado aquilo que eu esperava que se tornasse, que é um papo mais cabeça, um papo mais profundo sobre as escrituras e que nos trazem mais luz também sobre o que Deus quer que a gente saiba, né? Então, eu quero agradecer muito vocês de coração aí que vocês tenham participado e espero vocês na próxima quarta também, né? Viu, Elias? Tá, beleza. Tá beleza? Feito, galerinha. Um abração pra todo mundo aí. Tem uma ótima semana aí e um ótimo fim de semana pra todo mundo. Feito? Abraço a todos, galera. Tem mais, gente. Até. Um abraço. Abração aí, Falou, boa noite. feito. Tchau.